Pessoal, se preparem. Final de semana vai ser bem agitado para os fãs de luta. Vamos falar hoje sobre o Fight Night de amanhã e também o evento de boxe, o grandioso evento de boxe que vai ter a revanche de Dmitry Bivol contra Artur Beterbiev, vai ter também Shakur Stevenson defendendo seu cinturão dos leves da WBC, Zhilei Zhang contra Ajit Kabayel e Joseph Parker, que não vai mais enfrentar o Daniel Dubois. O Daniel Dubois acabou adoecendo e agora o Parker vai ter que enfrentar o Martin Bakone, o congoleso que aceitou a luta com 48 horas de antecedência. Muita coisa para falar, muita luta para discutir, então vamos direto pro assunto, vamos falar do Fight Night e também do evento de boxe. Pessoal, antes de tudo, vamos lá. Estamos falando de palpite aqui, vocês já sabem o que vocês precisam fazer. Anotar todos os nomes que eu tô falando aqui e jogar lá na stake.bet.br, a patrocinadora oficial do UFC que tá de casa nova aqui no Brasil. A partir do dia 31 de março, só vai ter o site stake.bet.br e o site antigo da Stake vai deixar de existir. Ah, Carlos, mas você tá sempre falando disso, tá sempre avisando sobre isso, tá? Já deu pra entender. Não, pessoal, é muito importante deixar isso bem claro para que você não perca o dinheiro que tá no site antigo. Quem avisa, amigo é. Pode ser, inclusive, também que você já tenha escutado essa mensagem várias vezes, só que ainda não criou a conta. Então vou continuar alertando até o dia 31 de março que vocês precisam criar a sua nova conta no novo site da Stake e o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. E vamos lá, pessoal, vamos direto ao assunto. Primeira luta que eu quero falar é do Jean Silva, que vai enfrentar o Melsik Baghdasaryan. E sendo bem direto, indo direto ao ponto, eu não vejo motivo para você apostar contra a Fight Nerds em um duelo entre dois desranqueados. Pra mim, na minha visão pelo menos, eu acho que todo atleta da Fight Nerds já entra com uma grande vantagem enfrentando um cara que tá fora do ranking, até fora do top 15. Porque os caras são muito inteligentes, estudam muito bem esses adversários que, em contrapartida, já não tem esse tanto de conhecimento, esse QI de luta. Se tratando ainda do Jean Silva, que é um cara que gosta bastante de estudar o seu adversário no início da luta, geralmente ele pega um round só pra estudar o adversário e aí depois ele começa a trabalhar o nocaute, eu sinceramente não vejo por que apostar contra o brasileiro. Na minha opinião, o Jean Silva vai vencer e acho que vai ser um nocaute mais tardio, lá pro segundo, terceiro round. Primeiro palpite já foi, segunda luta, Rob Font contra Jean Matsumoto, o brasileiro pseudo-japonês. E pessoal, que bomba o Rob Font recebeu, né? Porque ele ia enfrentar o Dominick Cruz, fazer a aposentadoria do Dominick Cruz, vencendo ou perdendo. Rob Font também, que é um grande veterano, né? Um cara que já tá há muito tempo no UFC. No momento ele vive uma má fase, tá com a idade mais avançada, enquanto o Jean Matsumoto é o cara que tá chegando, é o cara que tá invicto em sua carreira no MMA com 16 vitórias e nenhuma derrota. Muita gente tá tirando o Rob Font pra nada, mas eu acho que não vai ser uma luta tão tranquila assim. Calma, eu ainda acho que o Jean Matsumoto vai ser o favorito e acho que ele vai vencer, mas acho que o boxe do Rob Font ainda é algo muito perigoso. Ele tem um dos melhores jabs que eu já vi no UFC, ele trabalha muito bem o boxe. Acho que pode dar muito problema pro Jean Matsumoto, mas ainda assim eu acho que o brasileiro vai ser o favorito. Acho que vai ser uma luta mais acirrada, mais apertada do que o pessoal tá imaginando, mas ainda assim eu vejo vitória do Jean Matsumoto. Brendan Allen contra Anthony Hernandez. Uma luta importante pro peso médio, só que na minha opinião isso aqui tem um cheiro absurdo de evento principal de UFC Apex. Eu consigo ver com tranquilidade esses dois liderando um Fight Night no Apex, aqueles Fight Night assim bem meia boca. Ainda assim, pros fãs mais veteranos, eu acho que é uma luta muito boa, muito bem casada. Anthony Hernandez, que tá vivendo num momento muito legal, muita gente tá confiando nele, ele tá provavelmente no auge da carreira e tá impressionando nas últimas vitórias. Vocês devem lembrar o que ele fez com o Michel Pereira, foi impressionante. O cara tem 3 pulmões, um cardio infinito. E o Brendan Allen, que tava numa sequência de vitórias excelente até separado pelo Nassourdine Imavov, que não é demérito, a gente tá falando de um cara que acabou de nocautear o Israel Adesanya. É um duelo de grapplers, jiu-jiteiro contra wrestling, e eu vou botar uma vantagem no Anthony Hernandez. Acho inclusive que ele não vai ficar acuado, acho que ele vai apostar no que dá certo pra ele, vai tentar as quedas e vai tentar controlar o Brendan Allen no chão. Lógico que corre o risco de ser finalizado, a gente tá falando de um cara que finalizou o Sergipano que finalizou o Jacaré,
então dá pra ter uma noção boa do nível do Brendan Allen no chão. Ainda assim, vejo vitória de Anthony Hernandez, só que acho que vai ser um negócio mais suado. Acho que lá pra pontuação dos juízes. Evento principal, Henry Cejudo contra o chinês Song Yadong. E eu acho bem curioso que o Henry Cejudo continua lutando, apesar de, em todas as suas lutas anteriores, ele ter dito que a aposentadoria era algo próximo. Vamos lá, ele tinha se aposentado em 2020 e disse que era a última luta. Depois voltou dizendo que queria um terceiro cinturão contra o Volkanovski. Isso não aconteceu, ele sequer teve essa chance, aí enfrentou o Aljamain Sterling e foi derrotado. Depois disso, houve papo de voltar para a aposentadoria, ele decidiu que não ia se aposentar, enfrentou o Merab Dvalishvili dizendo que, se perdesse essa luta, ele ia se aposentar de novo. Adivinha? Ele perdeu essa luta, só que não se aposentou. Continuou lutando. Particularmente, eu acho que a única coisa que mantém o Henry Cejudo ativo atualmente é o dinheiro. Acho que ele tá precisando da grana. E com 38 anos de idade, lutando não por amor, mas por dinheiro, eu sinceramente acho que o Henry Cejudo tá bem longe daquele ápice que ele atingiu em 2020. Song Yadong também não é aquele devorador de mundos, ele vem de derrota para o Petr Yan, mas ainda assim, acho que o momento dele é bem melhor. Ele é bem mais novo. Pode ser que o vigor físico seja o grande diferencial desse combate. A gente sabe que o peso galo é uma divisão que envelhece bem rápido. Acima de 35 anos já é uma zona bem arriscada para qualquer um nessa categoria. Por isso, meu palpite vai ser para a juventude. Acho que Song Yadong vai vencer Henry Cejudo, talvez até consiga o nocaute. Vamos partir agora pro boxe, porque tem muita coisa para falar. Primeira coisa é Shakur Stevenson, que vai enfrentar o Josh Padley. É um duelo de invictos, é uma luta que pode ser perigosa para o Shakur Stevenson, mas acho que não chegou ainda o momento dele perder esse cinturão. Tem cara de ser uma luta bem técnica, bem estudada. Acho que eles vão lutar os 12 rounds completos, mas ainda assim eu vejo uma vitória de Shakur Stevenson por decisão dos juízes. Mas acho que vai ser uma luta bem técnica. Vamos falar agora de uma luta que eu particularmente estou bem ansioso para assistir, que é Zhilei Zhang contra Agit Kabayel, que é meio que um duelo de gerações. A gente está falando do Zhilei Zhang, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de boxe. Se eu não me engano, acredito que foi em 2008. Ele inclusive foi derrotado pelo Anthony Joshua. No momento, o Zhang é aquele coroa enxuto do peso pesado. É um cara que já tem mais de 40 anos de idade, só que ainda assim é extremamente perigoso. A gente viu o que é que ele fez com Joe Joyce. Ninguém imaginava que ele ia conseguir bater o Joe Joyce, só que ele foi lá, venceu a primeira e venceu a revanche imediata também. Recentemente, o Zhang só perdeu pro Joseph Parker, um dos pesos pesados mais técnicos da atualidade, e olha só que o Zhang deu 2 knockdowns no Parker. Na última luta, uma das maiores vitórias, se não a maior vitória da carreira do Zhang, que foi quando ele nocauteou o Deontay Wilder. E detalhe, ele levou golpes limpos do Deontay Wilder, um dos maiores nocauteadores do boxe, e permaneceu de pé. Claro, Agit Kabayel leva a vantagem por ser mais jovem, talvez viva um momento melhor do que o Zhilei Zhang, mas eu não acho que ele foi testado contra a Natal, contra o nível que o Zhilei Zhang já enfrentou. E mais, não acho que ele tem poder de nocaute para derrubar o chinês. Por outro lado, o Zhilei Zhang pode não ser mais o primor técnico, pode não estar mais na juventude, mas ainda acho que uma patada, um Big Bang do chinês vai ser o suficiente para derrubar o Kabayel. Por isso, eu aposto no Zhilei Zhang, acho que ele vai nocautear. E agora Joseph Parker, que não vai mais enfrentar o Daniel Dubois, agora vai enfrentar o Marcin Bakone, o congoleso que aceitou a luta com 48 horas de antecedência. Vou ser bem sincero, não acompanho muito a carreira do Marcin Bakone, então eu peguei a informação dele desde que a luta foi cancelada. É só isso, basicamente, o que eu tenho conhecimento dele, mas não vamos negar que ele pegou uma luta com 48 horas de antecedência contra um dos melhores pesos pesados da atualidade. Então vou jogar no seguro. Eu vou apostar no Joseph Parker. Se você acha que tem a possibilidade de pintar uma grandiosa zebra nessa noite, não fique também tão animado assim, porque as odds não estão tão desbalanceadas quanto eu imaginei. O favoritismo do Parker tá bem, assim, acirrado. Eu esperava bem mais. Não sei se vai atualizar até amanhã, mas no momento o Joseph Parker talvez seja a melhor aposta da noite, já que não tá uma disparidade tão grande assim, e acho que a vitória dele é bem plausível. Acho que é bem provável que ele vai vencer essa luta. Para encerrar, Dmitry Bivol contra Artur Beterbiev, o acerto de contas. Eu, sinceramente, vi vitória do Dmitry Bivol na primeira luta. Pontuei os rounds do 1º ao 5º, 8º, 9º. Esses rounds para o Dmitry Bivol. Ainda assim, acho que foi uma luta bem acirrada. E a pergunta que eu faço é: quem é o lutador que tem mais chances de aprender e melhorar depois do primeiro confronto? Quem tem uma margem maior de aprendizado?
e eu acho que é o Dmitry Bivol. A gente não pode esquecer que o Artur Beterbiev tá com 40 anos de idade, enquanto o Dmitry Bivol é bem mais jovem e, na minha opinião, tem uma margem maior de aprendizado. Acho que ele pode pegar o que aprendeu na primeira luta e fazer grandes mudanças. Já não acho que o Beterbiev tem toda essa capacidade com essa idade avançada. Lógico que, assim como o Zhang, o Beterbiev é aquele coroa enxuto, ainda tá muito bem pra idade dele, tanto que venceu a primeira luta, acirrado ou não, mas dessa vez eu acho que o Dmitry Bivol vai ter a sua vingança. Aposto no russo e acho que ele vai vencer lá pra decisão dos juízes. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.